Gilberto Menezes, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e um dos gestores do programa Embrapa GenePlus, e Fábio Toral, zootecnista, doutor em melhoramento, professor do Departamento de Zootecnia da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e também coordenador de pesquisa e desenvolvimento e inovação do programa Embrapa GenePlus. Hoje, o GPcast convida o coordenador de pesquisa e o gestor do programa para falarem sobre o novo IQG da raça Nelore, publicado agora na avaliação genética de janeiro de 2024 para a raça Nelore. Gilberto, Fábio, obrigado, é um prazer ter vocês aqui para falar de um assunto que para o programa e para a raça Nelore é importantíssimo. Fábio, bom dia. Olá, Mauri, Gilberto, a todos que nos ouvem. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Realmente esse tema é extremamente importante, né, para o programa, para a raça Nelore. Vai ser um prazer discutir isso com vocês aqui nesse podcast. Gilberto, raça Nelore com um novo IQG, depois de muito trabalho de pesquisa, depois de muita discussão, depois de muito ouvir os criadores. Primeiro, obrigado você tá aqui para poder falar disso hoje, e junto com a sua apresentação eu já começo fazendo uma primeira pergunta que acho que é fundamental para a gente começar essa conversa. O que é índice de seleção, Gilberto? Por que o IQG, por que o nosso índice é tão importante e o que ele faz? Certo, Mauri, a satisfação estar com você e o Fábio discutindo esse assunto tão importante para o programa Embrapa GenePlus, mas, sobretudo, para os criadores e usuários da raça Nelore no Brasil e em todo o mundo, vamos dizer assim. O Brasil é uma referência aqui, né, na seleção de Nelore. Olha, essa pergunta daria para a gente passar aqui um bom tempo discutindo. O Fábio certamente tem um curso só sobre isso. Mas nós só temos uma... Vamos lá. A gente tem só uma hora, né? Mas a índice de seleção, de forma direta, é uma estratégia que o selecionador, o melhorista, tem para trabalhar a seleção quando mais de uma característica é importante dentro do seu processo seletivo. Né? Mais de uma característica é necessária que seja considerada na seleção dos animais para atingir o objetivo de seleção. E é o caso quando a gente trabalha com melhoramento de gado de corte, sobretudo com um melhoramento de uma raça igual Nelore, que, né, se presta à produção em todo o Brasil e se encaixando em diversos sistemas de produção. Isso faz com que não vai ser apenas uma característica que vai ser suficiente para um processo de melhoramento de uma raça com esse enfoque. Né? Não vai ser apenas o animal mais pesado a desmama, ou o animal que é mais precoce sexualmente, ou que tem uma carcaça mais bem acabada. E o índice de seleção, então, é essa estratégia que permite a gente trabalhar a seleção para várias características ao mesmo tempo, combinando essas características de forma otimizada e permitindo que a gente chegue e possa tomar decisão com base em apenas um valor. Né? Você soma, colocando pesos nas diversas características, e aí você tem um valor final para aquele índice, que é aquele que você vai usar para fazer a seleção de machos e fêmeas que vão entrar em reprodução. Então, de forma muito simples e direta, e isso que o índice de seleção faz, é isso que o IQG, o Índice de Qualificação Genética, se propõe na raça Nelore e, claro, em todas as demais que a gente trabalha. O Fábio, claro, nós não estamos falando de um índice econômico, o índice que o GenePlus trabalha, todos os índices do GenePlus são índices empíricos, mas são índices que são elaborados, que são desenvolvidos, primeiro, entendendo qual que é a função da raça, qual que é o papel de cada raça no mercado, qual que é o sistema de seleção, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre que tipo de análises, que tipo de estudos são feitos para se compor um índice e para se alterar um índice, como é esse caso agora do Nelore. Isso é feito totalmente no achômetro, isso tem matemática por trás,
E já aproveitando essa pergunta, nós temos lá hoje 12 características no IQG da raça Nelore, por exemplo. Isso é muito? Isso é pouco? É assim mesmo? Fala um pouco sobre isso, por favor. Bom, Mauri, existe um grande número de estudos que precedem a determinação dos ponderadores para um índice de seleção. São estudos econômicos que nos dão uma ideia sobre o impacto econômico que cada característica vai ter no sistema de produção. A partir desses estudos, a gente também combina informações relacionadas com as correlações genéticas que existem entre as características, para que a gente não cometa o erro de selecionar para aumentar demasiadamente uma característica e causar um impacto desfavorável na outra. Então, a gente parte de um estudo econômico. Quando a gente vai propor uma mudança em um índice, que já está sendo usado, como foi o que aconteceu no IQG, a gente também faz uma série de estudos para ver qual que vai ser o impacto dessa mudança na classificação dos animais. Então, nós tínhamos já um IQG que funcionava bem, que estava sendo usado pelos criadores. Nós temos a responsabilidade de propor um índice melhor, mas que não cause uma reviravolta na classificação dos indivíduos. Então, também foram feitos estudos para ver qual seria o impacto dessa mudança. Além disso, a gente escuta as pessoas que estão no campo, trabalhando com a raça, os técnicos, os criadores, e a gente tenta combinar essas informações que vêm do campo nesse índice, de modo a atender questões econômicas, questões relacionadas com a biologia das características e questões relacionadas com a operação no dia a dia das fazendas. Também é importante a gente deixar bem claro nesse momento que o índice de seleção ele não contempla todas as características que são economicamente importantes. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas criticarem um índice, mas às vezes essa crítica surge muito por desconhecimento de como o índice é usado. Por exemplo, por melhor que seja o índice, ele não contempla especificamente uma característica relacionada a aprumos dos animais. Então não adianta o animal ser excepcional para os números se ele não atende critérios básicos como aprumos, questões relacionadas com características raciais, que são importantes quando a gente trabalha com uma raça pura. Então o índice é uma ferramenta que dá um norte no processo de seleção. E ele tem que ser usado junto com outros elementos. Aí entra a visão do técnico, a visão do criador, para dar suporte nas decisões. Com relação à sua pergunta sobre o número de características, eu acho tão importante quanto o número é a gente entender como que essas características estão distribuídas. Se a gente avaliar o novo IQG, a gente pode perceber que a gente tem pelo menos 4 blocos de características. Ele contempla características de crescimento, características reprodutivas, características relacionadas com a qualidade do produto que se vende, que é a carcaça, características relacionadas com a eficiência dentro do sistema de produção. Então, é a distribuição das características nesses grandes grupos, nesses grandes blocos, que serve como um direcionamento para a gente ver o que o índice está levando em consideração. Então, tão importante quanto o número das características é uma boa distribuição dessas características em blocos que têm uma relação direta com o lucro, com aquilo que o animal classificado como superior vai entregar para os selecionadores e para os usuários daquele material genético. Ou seja, são 12, mas na prática não seriam 12, seriam 4 ou 5 se a gente dividir da parte materna, da parte de desempenho, da parte de carcaça. É isso mesmo? Se a gente conseguisse encontrar uma característica mágica dentro de cada bloco, que tivesse uma correlação muito forte com as outras características desse bloco, e que também tivesse uma correlação favorável com características de outros blocos, 4 ou 5 características bastariam. Mas nem tudo é
dessa forma. Então, por isso que a gente tem que usar características que fazem a ligação entre os blocos. Então, um exemplo que a gente pode usar nesse caso é o peso ao nascimento. Para que serve o peso ao nascimento dentro desse novo IQG? Quando os selecionadores escolhem material genético que aumenta o peso, já que o peso é algo comercializável, é algo que vale valor, automaticamente você tem como resposta correlacionada um aumento no peso ao nascimento. Por mais que a gente controle isso, a gente precisa tentar segurar um pouco o avanço do peso ao nascimento para evitar problemas relacionados com o parto. Então, peso ao nascimento, especificamente no caso do novo IQG, ele tem a função de contrabalancear a seleção para aumentar o peso no sobreano, sem que a gente tenha um aumento desnecessário ou desfavorável no peso ao nascimento. Naturalmente, a gente não quer também um bezerro que nasça muito pequeno. A gente quer um bezerro que nasça num tamanho médio da raça, saudável e que não cause nenhum problema de parto. Então, a gente vai colocando características que servem para ligar esses blocos, esses grandes blocos, e dessa forma promover um maior equilíbrio no processo de seleção. Ô, Gilberto, então nós podemos entender o seguinte: o IQG do Nelore, o índice de qualificação genética, o índice de seleção do programa Embrapa Gene Plus para a raça Nelore evoluiu, incluiu características novas, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, esse índice está evoluído, ele está aprimorado. O Gene Plus não trabalha só com Nelore, o Gene Plus trabalha com uma dezena de raças, entre zebuínos e taurinos, por exemplo, e compostos. Esse QG do Nelore, ele serve para outras raças que o Gene Plus atende, por exemplo, já que ele é um índice evoluído, ele é uma evolução do que já se tinha para a raça Nelore, ele está melhor, então nós podemos entender que esse índice, ele pode se aplicar a outras raças também? Excelente pergunta, Maurício. A gente pode dar assim, a resposta direta é não. Né? O índice, o IQG, a gente desenvolve cada um deles de acordo com cada uma das raças que a gente atende, com o momento de cada uma dessas raças, em alinhamento, como o Fábio colocou, e que é uma filosofia nossa, junto com os técnicos daquela raça que trabalham conosco, com os criadores daquela raça, com o que aquela raça pretende, e mesmo no estágio que aquela raça está dentro do programa de melhoramento em termos de coleta de dados, de bancos de dados das diversas características que a gente pode vir a usar numa avaliação genética e gerar DEPs, e aí conseguir inseri-la dentro do IQG. Então, no primeiro momento, assim, a resposta direta é não, serve para a raça Nelore, porque, como o Fábio colocou, vários aspectos foram observados até a gente chegar nessa ponderação. No entanto, claro que esse exercício, essa até muito bem trazido pelo Fábio, de buscar o equilíbrio entre as características, isso serve como um referencial, sim, para as outras raças. Quando você vê uma raça igual Nelore inserindo novas características, mostrando qual é a filosofia, a direção que ela está pensando em seguir, claro que outras raças, especialmente aquelas que talvez ocupem um papel similar ao Nelore, isso pode servir de incentivo para buscar ajustes no seu IQG, para buscar, por exemplo, coletar dados que venham permitir até características que o Nelore tem e que aquela raça ainda não tem, ou seja, é um referencial interessante, mas o IQG em si, não, essa ponderação ela é específica para a raça Nelore, né? Então, vamos falar um pouco de como é que era o IQG e o que mudou, mas nós já entendemos que não mudou porque era ruim. Ele funcionava, ele tinha dentro de uma determinada realidade, mas os índices precisam evoluir, de tempos em tempos as mudanças são feitas nesse sentido, e foi isso que foi feito. Peso ao nascer não entrava no índice antes, ele entrou com 5%. Peso aos 120 dias, efeito materno. Aqui nós estamos falando de leite.
a fase materna aos 120 dias. Entrou também com 5%. Relação desmama, 7%, também não existia no índice. Total maternal a desmama, peso ao sobreano e ganho pós-desmama, essas características permaneceram, mas foi diminuído um pouco da ponderação para cada uma delas. Conformação frigorífica ao sobreano, 5%, também não estava no índice anterior, entrou com 5%. Stayability, habilidade de permanência, permaneceu com 20% de ponderação no índice. Perímetro escrotal ao sobreano caiu de 7% para 10%. Idade ao primeiro parto, área de ouro de lombo e espessura de gordura se mantiveram com 5%, 10% e 10%, respectivamente. O Gilberto e Fábio, primeiro o Gilberto. Vocês já falaram um pouco, o Fábio principalmente já falou um pouco do que motiva, por exemplo, a inclusão do peso ao nascer. O objetivo não é fazer o peso ao nascer diminuir, mas simplesmente equilibrar, já que a seleção para peso ao sobreano, para peso ao desmama, traz o peso ao nascer junto, então algo precisa ser feito. Mas para as outras características, Gilberto, vamos começar aqui, ó, P120, efeito materno e relação de desmama. O que isso aqui entrou, qual que é a demanda, qual que é o objetivo com essas duas características? Certo, Mauri. São duas características que entram em contextos um pouco diferentes uma da outra. P120, efeito materno, já era uma característica que de muito tempo que a gente tinha essa DEP para a característica P120, já tinha o efeito materno, e ela entra numa lógica similar ao que o peso ao nascer entra funcionando também dentro do índice. Em que sentido? É uma característica ligada à habilidade materna, principalmente a parte de leite. Ela entra como uma forma de tornar a seleção para esse aspecto mais direta do que ela era até o momento, que a gente estava, os 5% que entrou para peso 120 materno, estava no total materna desmama, né, tanto que você colocou aí que vem de 14 para 9, então essa diferença a gente passou né, assim, a gente pode pensar dessa maneira para o P120 materno, que é uma medida mais direta do leite. Mas, naturalmente, isso não significa que estamos aqui pensando em tornar o Nelore leiteiro. Da mesma forma que a gente não quer que o Nelore, o peso ao nascer, seja muito baixo, a gente nasça ratinhos, né, que, como o Fábio bem apontou, isso inclusive influencia a viabilidade desse bezerro depois. No caso aqui, a gente quer principalmente cuidar para que o leite no Nelore se mantenha em condições adequadas para que a vaca Nelore continue sendo uma boa mãe e desmamando um bezerro adequado, como foi um dos fatores, na verdade, que a fizeram ser tão diferenciada, né? O peso ao nascer, uma vaca que para e o bezerro sai correndo atrás dela, mas também uma vaca que depois tem capacidade de criar seu bezerro, porque ela tem uma produção de leite compatível, obviamente, com o sistema de produções brasileiros e compatível com o animal de corte. Então, o peso 120 é nessa linha. A relação de desmama já é, eu falo num contexto diferente, que é uma característica que a gente passou a contar com DEP, né, contar com ela dentro da avaliação genética do GenePlus há pouco tempo. A gente passou aí 3, 4 anos apenas tendo DEP, mas não a inserimos dentro do IQG, que a gente esperava até os próprios criadores e técnicos entenderem melhor essa característica, e ela vem já como um trunfo de trazer algo que a gente não tinha ainda dentro do índice, que é uma característica ligada diretamente à eficiência produtiva da vaca dentro do sistema. A relação desmama, que é o peso do bezerro a desmama sobre o peso da vaca ao desmama, ela mede o quanto uma vaca consegue produzir de quilos de bezerro na desmama em relação ao seu peso próprio. Ou seja, o quanto que ela consegue gerar em relação ao estoque que ela representa dentro da fazenda. Isso porque...
Isso porque o peso dela muito determina do quanto ela custa dentro da fazenda, já que ela come proporcional. Então, nesse sentido, por isso que você disse que é uma medida de eficiência dessa fêmea. Isso, porque para a gente, a vaca está na fazenda. Você, para manter uma vaca, claro, você está fazendo investimentos para que ela se mantenha. Então, essa relação de desmame diz o seguinte: olha, eu tenho que manter uma vaca de 500 quilos, só que eu preciso de uma vaca que me retorne mais quilos, né, em relação ao peso dela do que uma outra. Isso é o que a gente quer, né? Então, se eu consigo uma vaca que desmama 200 quilos, um bezerro, isso é interessante, é mais interessante do que 180, 170, né, em relação, isso que é a lógica de relação de desmame. Ela consegue, pela mesma quantidade de quilos imobilizados que ela tem na fazenda, gerar mais quilos, uma em relação à outra. Sempre lembrando, né, o Mauri e Flávio, que todas as características são, dentro do melhoramento, a gente trabalha do ponto de vista comparativo. Então, quando a gente está aqui falando isso, olha, eu tenho 2 vacas que pesam a mesma quantidade. Se uma consegue desmamar um bezerro mais pesado, significa que aquela mesma quantidade de quilos que eu estou lá mantendo na fazenda me retorna mais. É como se fosse um dinheiro numa poupança, né? Aquele dinheiro me retorna, me paga um juros melhor. É a vaca que me desmama um bezerro mais pesado. Tá? Muito bem. Ô Fábio, se está entrando característica, tem que sair de algum lugar. E aí a gente diminuiu aqui total maternal, pesou sobre ano, ganho pós-desmama, saíram de 14 para 9, de 10 para 7 e de 14 para 10, respectivamente, natural. Então, tem uma diminuição da ponderação numérica, pelo menos, para essas características. Mas, matematicamente, como o índice aumentou o número de características, essa diminuição ela fica diluída, né? Assim, nós tínhamos 8 características, passamos a ter 12. Então, tivemos que diminuir. Só que, proporcionalmente, essa diminuição nem representa tanto uma diminuição efetiva na ponderação, no peso, na pressão de seleção para essas características. O índice do GenePlus está priorizando agora, o índice do GenePlus está favorecendo um pouco mais a parte materna, mas como é que está a parte de desempenho dentro desse índice? É isso que eu queria que você falasse um pouco. Tá. Quando a gente promove o processo de seleção e a gente modifica as características no sentido desejável, à medida que a gente avança, as médias dessas características vão aumentando. E isso a gente percebe claramente na raça Nelore. A gente melhorou índices relacionados com peso à desmama, índices relacionados com ganho pós-desmama, e em decorrência dessas mudanças que já aconteceram na raça, a gente consegue diminuir um pouco a importância relativa dessas características para dar importância para outras características. Então, na prática, a gente não está deixando de falar que peso é importante. A gente continua reforçando a necessidade de aumentar o peso, só que a gente está chamando atenção para outras características que ainda não estavam sendo contempladas no índice de seleção. Então, essa redução do peso relativo para características de crescimento, como o ganho pós-desmama, ela, na verdade, é simplesmente uma alocação de forças dentro do índice, para que agora a gente comece a contemplar outras características. E aí vem essas características de efeito materno, a própria relação de desmama, que é uma característica extremamente importante. Então a gente precisou simplesmente fazer uma realocação. O índice continua valorizando animais com boa capacidade de crescimento, ao mesmo tempo que também indica aqueles animais que produzem boas filhas e que vão ser as vacas que vão aí ocupar os pastos do Brasil. Então, o que o índice indica é para onde a gente recomenda que a raça evolua. É um indicador, é um norte do que é importante para a gente ter dentro da raça Nelore. Acho que eu desconheço qualquer pessoa que, quando pensa na raça Nelore,
pensa diferente de uma vaca que consegue sobreviver no campo, que é fértil, que consegue parir bem um bezerro, que consegue criar um bezerro, e depois desse bezerro, quando desmama, consegue cuidar da sua própria vida, vamos dizer assim, até chegar no ponto de abate com uma carcaça com os seus constituintes bem distribuídos e o mais rápido possível. Então, o índice, ele dá um direcionamento, ele serve como uma bússola para onde a raça pode evoluir. É claro que esse direcionamento, isso pode variar um pouco de um criador para o outro, né? Só que o índice tem a flexibilidade de, além de você olhar o próprio valor do IQG, você olhar como que esse IQG está sendo distribuído. Então a gente vai ter, Mauri, em algumas situações, animais com o mesmo valor de IQG ou muito próximos, mas que têm perfis muito diferentes. E é extremamente importante que os técnicos, que os criadores, se atentem a esses perfis, porque os dois animais com relação ao IQG estão no mesmo nível, só que são animais de perfis diferentes, e um pode ser mais desejável para uma situação, e o outro animal mais desejável para uma situação distinta, tá? O índice é o norte, mas a gente só sabe quem é quem quando a gente abre a régua de DEPs e vê exatamente o que tem ali para cada característica, né, Fábio? Exatamente. Isso é por isso que o índice ele serve de guia, mas tem uma demanda, um refinamento no estudo dos animais que precisa ser feito com muito cuidado pelos técnicos, pelos criadores, porque não é você simplesmente falar assim, olha, esse animal tem um IQG de 65, de 70, é esse que eu vou usar. Você tem que ver se, além de um bom valor para o índice, se ele tem uma boa distribuição daquelas características e que não é um animal desequilibrado, né? Então, pode falar, Gilberto. Ô, Fábio e Mauri, eu até gosto vocês sabem que eu aprecio uma analogia, e aí eu acho assim, né, a gente pensar o índice, o IQG nosso, ele serve como uma bússola, mas a questão, e não como um GPS, como a gente está acostumado a pensar hoje, tendo nos nossos smartphones. Então, na verdade, esse GPS, esse detalhamento, ele é conseguido dentro do programa de melhoramento, junto de um trabalho do técnico com o criador, fazendo essa avaliação que vocês acabaram de colocar, né? Olhando a régua de DEP do animal, olhando os objetivos da fazenda, olhando as tendências genéticas da fazenda e ver para onde ela precisa caminhar, e naturalmente olhando aqueles aspectos que não tem DEP, portanto não estão no IQG. Então, o IQG é uma bússola, dá o norte, dá o referencial. De forma alguma deve ser visto como um GPS que vai te mandar exatamente no lugar que você precisa. Isso aí exige esse trabalho que a gente acabou de conversar aqui. Ô Gilberto, aproveitando que você tomou a palavra, tem mais uma característica que entrou, que nós não falamos ainda, que é a conformação frigorífica ou sobreano, e na verdade não é a primeira vez que ela entra, ela já fez parte da composição do índice do Nelore no passado, ela saiu, e agora ela volta com 5% de ponderação dentro desse índice. Qual o motivo disso ter acontecido? Por que essa característica foi tomada como importante a ponto dela compor o índice? E qual a importância dos criadores avaliarem ela, medirem, coletarem esse fenótipo no campo ao sobreano, não só ao sobreano, a desmama também, mas é ao sobreano que ela entra na composição do índice. Certo, Mauri. A conformação frigorífica é uma medida exclusiva do programa Embrapa Gene Plus, uma medida de avaliação visual que é formada de forma geral, combinando estrutura, conformação, precocidade e musculatura, o CPM ou o EPM que são usados em outros programas. É uma nota então dada para um lote que avalia fundo, médio, cabeceira em relação a como que a carcaça, o peso está distribuído ali no todo, naquele animal, né? Olhando tamanho, olhando precocidade, olhando musculosidade. É uma medida muito usada dentro do programa Embrapa Gene Plus, dentro das fazendas, na desmame e no sobreano, para tomadas de decisões importantes. Tanto que há indicação dentro do programa para descarte de animais nota 1, às vezes até nota 2, desmame e sobreano. Ou seja, faz parte
da rotina e da filosofia de trabalho do programa Embrapa Gene Plus, não apenas no Nelore, mas em várias outras raças que a gente trabalha. Portanto, apenas por esse aspecto, já faria sentido imaginar que essa característica deveria compor o índice, correto? Porque se ela é tão importante, é algo que os nossos técnicos trabalham bastante junto com os criadores, ela faria sentido de estar presente. Esteve até um certo momento e depois se entendeu que poderia-se abrir mão dela quando a gente passou a contar com as características de ultrassonografia de carcaça. Área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, entendendo que essas características seriam suficientes para essa avaliação desse biotipo, dessa conformação frigorífica. No entanto, passaram-se alguns anos, acho que já coisa aí quase 10 anos desde essa mudança, a gente entendeu que não era bem assim, que a conformação frigorífica ela ainda tem um papel importante, tanto que continua dentro do nosso programa sendo muito usado, né, uma referência, principalmente em formas de complementar o peso e a carcaça medida por ultrassonografia. Ali é uma medida de biotipo, de funcionalidade dessa carcaça, de como ela está distribuída. E ela tem um alinhamento muito grande com o mercado, que a gente não pode esquecer, com o mercado, principalmente do comprador de boi, do boiadeiro, vamos assim dizer, né? Que ele vê o animal, que é justamente bem o que a gente mede na conformação, e isso acaba tendo um valor na hora de compra de touro em central, né, de sêmen em centrais, e principalmente na hora de comprar touros em feiras e leilões, porque se aquele biotipo, aquele tipo do animal, que por décadas ou até mais do que isso, já associado como um bom animal produtivo, aquilo não é atendido, pode ter a DEP para peso e área de lombo que for, que aquele criador não vai entender que aquilo realmente é o caminho. Então, a gente entendeu que valeria a pena, e é um diferencial do programa Embrapa Gene Plus, como eu falei, peso, mas esse peso bem distribuído, que, claro, a gente coloca isso junto com as medidas de ultrassonografia de carcaça, que continuam com peso, né, importante dentro do IQG. Então, a história é essa, né? Não tem uma resposta única, ela é um contexto que leva a gente a entender que ela merecia voltar a compor o índice do Nelore. A avaliação genética foi publicada com os animais agora ranqueados pelo novo índice, e nas redes do programa Embrapa Gene Plus a gente tem diversos depoimentos de técnicos profissionais das centrais de inseminação, de criadores. Por exemplo, vou trazer aqui o Delmiro Rodrigues da CRV, o William Xavier da AG, e a Juliana Ferragutti da Genix, eles falam em equilíbrio, em ser um índice equilibrado, em pensar em quem faz bezerro de corte. O William pontua que é um índice que traz um tipo de animal, que tenta descrever um tipo de animal que o mercado precisa, pensando no produtor de bezerro. A Juliana usa a palavra equilíbrio, assim como o Delmiro. E da parte dos criadores, também, Juliano Beraldo, das 7 Estrelas, o Caio Marcondes, do Nelore Marcondes, Tonico Grise, Guto Alonso, todos eles falando, e outros criadores que eu não vou mencionar aqui, mas sempre mencionando, todos eles mencionando essa parte, primeiro do equilíbrio, né, da composição desse índice entre a parte materna, entre a parte reprodutiva, entre a parte funcional de eficiência da fêmea, entre a parte de desempenho e entre a parte de carcaça. Então, isso foi consenso dentre essas pessoas que mandaram seus depoimentos, e tudo isso está lá nas redes do programa Embrapa Gene Plus. Agora, me chamou bastante a atenção o depoimento do seu José Luiz Niemeyer, da Terra Boa, e não pelo que ele falou especificamente das características, mas o que ele falou sobre a importância do Gene Plus escutar os criadores. Muito da mudança na composição desse índice vem exatamente da gente, do programa
de quem está à frente do programa escutar os criadores. Então, o quanto que esse ponto trazido pelo senhor José Luiz Niemeyer, de escutar os criadores, o quanto que isso tem de importância dentro do programa Embrapa GenePlus hoje, já que vocês são, respectivamente, coordenador de pesquisa, então a pesquisa é pautada pela demanda dos criadores e o Gilberto é o gestor do programa. O programa Embrapa GenePlus, ele é feito para os criadores. Então, é uma ferramenta, é uma tecnologia que tem por objetivo atender as demandas dos criadores. Naturalmente, a gente tem um olhar técnico muito crítico sobre as demandas, mas é fundamental ouvir, pensar sobre e entender aquilo que os criadores estão querendo nos ajudar, nos direcionar. Então, nesse sentido, ouvir os criadores é essencial. E no caso das ponderações que a gente atribui para as características dentro de um índice de seleção, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem usuários de genética em diferentes níveis. A gente tem aquele usuário que contrata um técnico e o técnico tem um treinamento teórico, um conhecimento prático bastante avançado, e ele consegue discernir pequenas diferenças e dar recomendações bastante precisas. E a gente também tem usuários de material genético, que é a grande maioria, que vai chegar numa central, comprar o sêmen pela indicação por um único valor, que às vezes é o próprio valor do IQG, que é uma ferramenta comercial também muito importante, e ele vai usar esse material genético no rebanho dele, sem fazer uma identificação das fêmeas, identificação individual, que eu quero dizer, sem fazer identificação das fêmeas, ele vai desmamar os animais, engordar os machos e reter as fêmeas para montar o rebanho dele. E é nessa hora que o programa tem que ser muito responsável, e aí o conhecimento que vem dos criadores é essencial, porque esses criadores, eles sabem o que é uma vaca, eles sabem o que precisa para configurar uma boa vaca, e quando o programa ouve esse criador e dá suporte com a inclusão de características, relação de desmama, com características relacionadas à habilidade materna da vaca, com características relacionadas com a facilidade de parto, isso está dizendo o quê? Que o usuário de genética lá na base da cadeia produtiva, que é quem vai produzir boi gordo e vai segurar as fêmeas para compor o seu rebanho, esse cara pode ter a segurança de que ele está comprando um material genético proveniente de um programa que entende o que é uma boa vaca, entende o que é importante na base da cadeia de produção. Então eu acho que ouvir os criadores, porque o criador está muito próximo do cliente dele, que às vezes não é um cliente do programa de melhoramento. O GenePlus atende os selecionadores, mas não tem um atendimento, tem as ferramentas GPBIF, tem o SAPE, mas a grande maioria dos produtores de carne, infelizmente, não são atendidos pelo programa. Eles compram a genética que lhes é vendida. Então, o selecionador está mais perto da grande maioria dos produtores de carne. Então, o criador, ele traz para nós o que o seu cliente precisa. E aí o programa, de maneira bastante responsável, ouve os selecionadores e promove alterações, adaptações, sempre no sentido de atendê-lo da melhor maneira possível. Ô Gilberto, o GenePlus tem o conselho dos criadores, fala um pouco sobre isso, porque essa é uma ferramenta que o GenePlus tem para de fato ouvir essas demandas, né? Exatamente. O Fábio colocou muito bem, né, tem pouco a acrescentar em relação a isso, e o Conselho de Criadores foi criado justamente com esse objetivo, ser um aparato, principalmente para a gestão, né, tanto a gestão geral como de P&D, de produtos e ações, que, né, Mauri e Léo participam, né, no sentido de
antenagem, de estar percebendo de forma direta e pegando de forma direta com os nossos criadores os sinais do mercado. E qual é esse mercado? Como o próprio Fábio colocou, são os clientes, é o mercado real, é o produtor de bezerro e de gado de corte do Brasil, né, de boi de corte. Então, a gente colocou isso para ser ali um momento da gente captar essas demandas e, naturalmente, trazemos para a nossa equipe, avaliar e, a partir dali, a gente julga e segue os caminhos melhores. E tem sido de muita utilidade. O IQG, né, o novo IQG do Nelore, é um grande exemplo. O Fábio participou e participa é o presidente desse conselho e participa há bastante tempo, sabe o quanto que ali foi debatido e o quanto dali trouxe também as ideias para que a gente chegasse no melhor IQG, pelo menos para esse momento. E aí, Mauri, eu complemento também dizendo o seguinte, que a questão de ouvir os criadores, bem apontado pelo professor José Luiz Niemeyer, eu acho que do ponto de vista de um programa de melhoramento, é um exercício de inteligência, sim, mas principalmente de muita humildade, de entender que por mais que a gente tenha na equipe e dentro dos seus técnicos pessoas tecnicamente muito bem formadas, do ponto de vista técnico-científico, nós não temos todo o conhecimento necessário para entender quais os caminhos, os objetivos de seleção que uma raça como a Nelore precisa seguir, porque é um processo bem complexo. Seria de muito prepotente da nossa parte acreditar que apenas os conhecimentos técnicos, que talvez estejam nos livros e que a gente tenha nas nossas cabeças, seja o suficiente para captar tudo que é necessário para a gente seguir nesse caminho. Então, na hora que a gente alia os melhores conhecimentos técnicos que a gente tem com os criadores, ouvindo, discutindo com eles, que não é só ouvir, é debater, e o conselho traz muito isso, que aí você consegue também, olha, mas será que é por isso, esse caminho? E aí você ouve, não, é sim, por conta disso, por conta da minha experiência, que eu estou vivendo, porque eu tenho... Tem outra coisa, né? Esses criadores do conselho são, acho que hoje nós estamos com, me lembra aí, Fábio, são cinco criadores? São 2, hoje nós temos 4 criadores, e um técnico, né? Então, mas a composição do conselho, ela vai sofrer uma alteração em função do regimento que foi aprovado, mas nós teremos representantes dos criadores com seus respectivos suplentes, representantes dos técnicos com os seus respectivos suplentes, técnicos externos ao programa, que nos ajudam trazendo uma visão de fora, trazendo as suas experiências técnicas e práticas, para que a gente consiga fazer com que o programa caminhe na direção daquilo que é correto, daquilo que é desejável para as raças que são atendidas. Exato. Então, o que eu queria chamar a atenção é que esses criadores, esses técnicos, né, eles, na verdade, eles servem também, eles representam todo um grupo. Então, quando a gente está lá no conselho e ouve, está nos debates, é claro, não é só a opinião daquele criador, muitas vezes ele traz anseios de parceiros, colegas da região, do local, que isso muito enriquece. Então, a ideia é essa, Mauri, a gente, ao ouvir os criadores, ouvir, como o Fábio bem lembrou, técnicos, inclusive, de fora da nossa equipe, né, para a gente não ficar aquele efeito de estar olhando só para o nosso umbigo. Isso na vida acontece, né? A gente fica muito focado. Então, ouvir outras pessoas que podem ter uma visão diferente, estão vendo uma parte da história que talvez a gente está perdendo, é uma forma da gente se blindar com o objetivo final que o Fábio começou a resposta dele, que é atender aos criadores. O programa Embrapa Gene Plus, se ele não servir para atender de forma plena os criadores, ele não serve para mais nada. Então, temos de buscar tudo que é possível para fazer isso da melhor maneira possível. Meus caros, eu já caminhando para o final, eu tenho que agradecer vocês demais. Eu acho que é muito importante essa conversa sobre essa mudança importante que foi feita no IQG do Nelore. O assunto ainda vai ser longamente abordado por nós nas nossas redes. Mas, Fábio, eu queria começar por você, primeiro te agradecer
pela participação, por mais uma vez estar com a gente, pelo seu compromisso e pelo seu desprendimento. E eu queria que você falasse um pouco, Fábio, do que está sendo feito na sua área, na área do programa de coordenação, na sua coordenação de pesquisa e desenvolvimento, o que vem por aí, o que está sendo pensado na pesquisa, desenvolvimento e inovação do programa Gene Plus. Bom, Mauri, também agradeço mais uma vez o convite, é muito bom sempre estar com você, com o Gilberto, e sempre bom se comunicar com o nosso principal público, que são os criadores. A gente tem projetos em diferentes fases de andamento. O mais recente, que é o que deve trazer um resultado rápido, é com relação ao desenvolvimento de características de precocidade sexual. Nós fizemos um estudo em parceria com a ABCZ, já que nós temos uma parceria grande do Gene Plus com a ABCZ para a realização das avaliações genéticas, então nós fizemos um estudo para o desenvolvimento de características relacionadas com precocidade sexual. Esse é o que está na fase de conclusão. Além disso, nós temos um estudo em andamento relacionado com características de relação de desmama e outras características que são importantes no programa. O que vai acontecer quando a gente promover mudanças na relação de desmama com as outras características. Nós tivemos uma demanda recente no programa relacionada com período de gestação. Os criadores fizeram essa demanda porque se a gente conseguir manter a raça dentro de um período de gestação relativamente curto, a gente consegue controlar melhor o intervalo de partos. E o intervalo de partos é uma característica extremamente importante dentro de um calendário anual. Então, a cada reunião do conselho, a gente escuta os criadores e faz os planejamentos junto com outros pesquisadores para que essas pesquisas sejam realizadas e respondam às perguntas. É até algo bastante motivador, porque toda reunião do conselho que a gente leva, que a gente vai para receber demandas dos criadores, é tanta demanda e a gente, o calendário de reuniões que seria mensal, a gente tenta prorrogar ele a cada 3 anos, porque para responder as perguntas de uma única reunião, a gente gasta 3 anos de pesquisa. Então, é muito motivador. Então, os criadores se sentem ouvidos, eles trazem questões que, às vezes, nós pesquisadores ou achávamos que estavam resolvidas ou que tinham menos importância, e o conselho, com os criadores e com os técnicos, realmente é essencial para que a gente planeje essas pesquisas, realize e traga respostas. E essas respostas elas vão vir como recomendações dos técnicos, como novas características dentro do programa, e dessa forma a gente vai evoluindo, a gente vai sempre caminhando no sentido desejado, tá certo? Assim, a gente tem bastante pesquisas e assim, é muito trabalho, mas é muito satisfatório, porque quando a gente consegue definir de maneira clara uma pergunta que emana do povo, e aí diríamos que no povo está incluído, né, são os nossos criadores, os nossos o pessoal que está no campo, né? Quando a gente consegue determinar essa pergunta e consegue respondê-la, a gente fica muito satisfeito e a gente só sabe que vai sair outra pergunta a partir dessa resposta. E é assim que a pesquisa caminha. A gente é movido pelas perguntas e não pelas respostas. E é assim que o programa evolui e tenta cumprir essa missão de conseguir, de fato, atender os criadores. Esse é o nosso objetivo. Ô Gilberto, como gestor do programa Gene Plus, junto com o Dr. Paulo Nobre, qual que é a mensagem para os criadores em relação ao novo IQG da raça Nelore e em relação aos rumos do programa Embrapa Gene Plus? Certo, Mauri, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar, né, pela ótima condução e agradecer o Fábio por estar junto conosco. É sempre um aprendizado
todas as oportunidades que a gente tem. Olha, a mensagem é a mensagem que, na verdade, determina a filosofia de trabalho nossa, que é da busca constante pela melhoria. O entendimento que um programa de melhoramento, seja do Nelore ou de qualquer raça, ele é dinâmico, ele é vivo. Então, o que serve hoje, provavelmente daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos não vai servir. E a gente precisa estar o tempo todo buscando as melhores ferramentas científicas, técnico-científicas, e alinhando isso às mudanças mercadológicas, como a sociedade se organiza, o que a sociedade demanda, como os nossos criadores estão trabalhando, até porque isso é influenciado por fatores que saem fora de um programa de melhoramento, novas tecnologias que mudam a forma de produzir. Então, esse é o nosso compromisso, na lógica de estar sempre buscando as melhores pessoas para estarem junto conosco. O Fábio é um grande exemplo, né, um grande pesquisador, um grande professor, que vem enriquecer a nossa equipe, de estar continuando crescendo a nossa equipe de técnicos, que são um grande patrimônio nosso grande ativo junto com os nossos criadores, pessoas que realmente possam estar junto com os criadores, ajudando a chegar no melhor caminho. Como a gente falou, o IQG é uma bússola, o GPS, o caminho para cada criador é definido nessa parceria técnico-criador dentro das fazendas, avaliando o que está acontecendo. E entender que o novo IQG do Nelore é o melhor que nós temos para hoje, né? E que a gente precisa utilizá-lo de forma adequada, mas sabendo que, muito provavelmente, daqui a um tempo, teremos novos ajustes. Como o Fábio colocou, estamos trabalhando para ter características melhores para a precocidade sexual. O cenário de produção de gado de corte no Brasil aponta para isso como um aspecto importante, a redução da idade ao parto das nossas vacas. Portanto, isso é algo importante do Nelore se considerar. Temos algum tempo trabalhado já com avaliação para eficiência alimentar, animais que ganham mais e comam menos. A gente já tem DEP para consumo alimentar residual e a gente entende que no futuro essa característica deve vir também a compor um IQG, se acomodando às demais. Então, é a mensagem de estamos trabalhando junto com vocês, buscando ouvir todos os agentes importantes no processo e entender que fazemos parte de algo dinâmico, tá? Esse IQG novo do Nelore não é o final da história, na verdade, é apenas mais um passo dado, como até o Fábio disse que é a forma da pesquisa, né? Na hora que você responde uma pergunta, várias outras surgem, e especialmente dos nossos criadores, de quem está ali na lida, quem está com a pele em jogo. Na hora que você responde uma questão, aparecem outras. Ele falou, opa, mas então, dado isso aqui, a partir como que eu faço com aquilo? Mas essa é a vida e esse é o nosso compromisso. E faço votos que a gente consiga se manter pertinente como parceiros dos nossos criadores, dos nossos técnicos. Maravilha, meus caros, muito obrigado a vocês. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado aos criadores que mandaram seus depoimentos, que estão nas redes sociais do programa Embrapa Gene Plus. Eu acabei não mencionando todos, mas agradecemos de coração a todos os criadores, a todas as pessoas que mandaram seus depoimentos. O programa Gene Plus está sempre de portas abertas. Quem quiser interagir, quem quiser mandar perguntas, envia por lá, a gente vai ter o maior prazer de responder. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Siga o programa Embrapa Gene Plus nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. E até a próxima. Um forte abraço a todos e fique com Deus.